Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos com um vídeo aqui para trazer informações a respeito de assuntos importantes da Bíblia. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Você não é inscrito? Então se inscreva. Quando você se inscreve, o importante também é que você acione o sininho. Acionou esse sininho aí, você estará recebendo sempre as notificações de novos vídeos e também das lives que vão ao ar. Dê o seu gostei, que é o like, obviamente, e compartilhe. Quando você compartilha, mais pessoas estarão recebendo a palavra de Deus. Você acredita que o Papa ele é infalível em tudo que ele faz e fala? Será mesmo que existe a chamada infalibilidade papal? Vamos ver isto logo depois da vinheta. Muito bem, já estamos de volta. A figura do Papa, esse líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o romanismo, será mesmo que ele é o sucessor de Pedro e é o representante de Cristo aqui na Terra? Será que os católicos romanos entendem assim? O que essa instituição religiosa fala e defende a respeito deste personagem, o Papa? Bem, eles dizem o seguinte, eu vou ler aqui alguns documentos que fazem parte desta seita. No terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, nós já citamos esse livro aqui em alguns outros vídeos falando do grupo. Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, a editora Vera Cruz, primeira edição, na página 44, diz assim, abre aspas, o Papa, a quem chamamos também de Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da igreja. Será mesmo? Olha o que eles dizem, como é altamente comprometedor. O que eles estão dizendo aqui não se harmoniza com o texto bíblico de forma nenhuma. E esta é a primeira declaração. Existem algumas outras que nós também vamos ver. Por exemplo, quando eles dizem aqui que ele é o sumo pontífice e é o sucessor de São Pedro na sede de Roma. Quem é o sucessor? Quem colocou? A Bíblia colocou quem como sucessor de Pedro? Todos os filhos de Deus, todos aqueles que são batizados e pela fé creem em Jesus, são sucessores de Pedro, estão na mesma categoria, estão no mesmo plano, no mesmo nível. São pessoas que estão aqui na terra, que pregam o evangelho de Jesus Cristo e que defendem a fé. É exatamente isto. Aquela ideia que existe na cabeça dos católicos de que a igreja foi fundamentada e é fundamentada na pessoa de Pedro, não passa de uma fantasia. Não existe isso na Bíblia. Lá em Mateus 16, Jesus falou para Pedro que ele era Petrus, em grego, pequenos fragmentos de rocha. Mas sobre esta Petra, sobre esta tua declaração de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi isto que Pedro falou, eu edificarei a minha igreja. É óbvio, é natural, é claro como a luz do meio-dia que a igreja foi constituída e é erigida e é mantida sobre a pessoa de Cristo, e não de Pedro, e nem muito menos dos seus sucessores. Muito bem. Segundo problema nessa primeira declaração aqui, eles dizem assim, que ele é o vigário de Jesus Cristo na terra. Aí, isso já vira uma piada. Já nos lembra daquela palavra vigarista. Por quê? Vigário de Cristo quer dizer que ele está na vaga de Cristo. A pergunta é, existe na Bíblia algum texto que diga que quando Jesus ascendeu aos céus, o seu lugar ficou vago para algum outro homem tomar o lugar? Alguém prova isso? Tem na palavra de Deus esta vaga, né? O cargo ficou em vacância ali, esperando alguém assumir? O que a Bíblia nos diz é que Jesus fala assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Opa! Ele enviará um outro Consolador, o Espírito Santo. Então não existe vigário de Cristo.
Não existe alguém que está na vaga de Cristo. Esse camarada que está aí, como todos os outros papas, são usurpadores dessa verdade. Que, na verdade, eles não conseguem usurpá-la porque eles não conseguem derrubar essa verdade. Então, isso é mais, para quem conhece a palavra, algo até um teatro, uma pantomima, né? Um mambembe que essa organização realiza. É óbvio que ninguém é vigário de Cristo na terra, porque a vaga de Cristo foi preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Se você é católico romano e está me ouvindo falar isto, você pode ter essa certeza com seus próprios olhos. Basta você ler a Bíblia, não é verdade? Qual é o documento que dita a regra de fé para nós cristãos? A palavra de Deus. Não são a Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, Presbiteriana, Brasil para Cristo, Quadrangular. O que dita a nossa regra de fé e prática de vida cristã é a palavra de Deus. A palavra. Se estas denominações que eu citei aqui, como algumas outras, procuram andar dentro daquilo que a Bíblia ensina, os católicos deveriam fazer o mesmo. Mas o Vaticano, ele olha o que a Bíblia diz e faz exatamente o contrário. Eles afrontam a autoridade de Deus, eles afrontam a santidade de Deus de forma deliberada e dolosa, porque eles não encontram textos bíblicos para justificar uma heresia como essa. Então o Papa, ele não é o vigário de Jesus Cristo. Ele não é. Quem está na vaga de Jesus é o Espírito Santo. Isso é simples. Nenhum padre, nenhum bispo, arcebispo, cardeal, o Papa, quem seja da Igreja Católica, tem condições de provar ao contrário. Esse é o primeiro ponto. Aí, lá no livro Sereis Batizados pelo Espírito, é um outro documento deles, é da editora Loyola, na página 38, eles dizem assim, abre aspas, um cristão assim, cuja vida é conduzida pelo Espírito, não porá nunca em questão a obediência de vida às diretivas da igreja. Olha só. Ou do sucessor de Pedro, o Cristo visível na terra. Aí é difícil. Veja como é a maldade do negócio. E quando você olha para isso aqui, dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, né, em questões políticas que estão por aí, ela se harmoniza muito. Você não pode questionar. Você não pode questionar esta verdade, entre aspas, que o catolicismo coloca para os seus fiéis. Olha só como eles dizem. Um cristão assim, cuja vida é conduzida pelo Espírito, então eles usam do subterfúgio, ó, você é conduzido pelo Espírito Santo. Então você é uma pessoa especial. E aí eles entram com o sofisma. Aí eles entram dizendo, não porá nunca em questão a obediência de vida às diretivas da igreja, seja ela qual for. Mesmo que seja uma diretiva errada, contrária à palavra de Deus, mentirosa, usurpadora, não importa. Você, se é um camarada conduzido pelo Espírito, você tem que obedecer cegamente às doutrinas heréticas da liderança. Tá entendendo? É isso que está colocado aqui. Aí eles continuam dizendo assim, ou do sucessor de Pedro, ou seja, ou do Papa, o Cristo visível na terra. E aqui, mais uma vez, eles apelam que o Papa é o Cristo visível na terra. Meu Deus, não existe nenhuma... Qual é a referência bíblica que eles colocam para isto? Nenhuma. Não existe referência bíblica. Só o fato de não existir uma referência bíblica para isto já mostra que é uma heresia, que é um desvio doutrinário. Bem, continuando aqui, existem algumas coisas aqui que a Bíblia refuta. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, no seu versículo 4, vamos ler aqui. 1 Pedro, no capítulo 5, e o seu versículo 4. Aí diz assim, olha, deixa eu apagar aqui. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quem é o sumo pastor? Quem é? Jesus Cristo. Então, ele não é o vigário de Cristo e nem é o sucessor de Cristo aqui na terra. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Esse texto aqui, nós vamos colocar somente para sacramentar ainda mais essa passagem bíblica aqui, para ficar bem embutida na memória. João 14,6. Perdão, João 14,
no seu versículo de número 6. Olha aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Logo, se o catolicismo romano fala que o Papa é o vigário de Cristo e que ele é o sucessor de Jesus Cristo na Terra, passa na ideia dos católicos de que somente você terá a condição de chegar-se a Deus através dos ensinamentos do Papa, daquilo que ele escreve, daquilo que ele fala, que também é uma característica dos outros grupos sectários. Nós já falamos aqui, por exemplo, as Testemunhas de Jeová dizem que para você ser salvo, você precisa pertencer à Associação Torre de Vigia, da Sociedade Torre de Vigia. Os Mormons dizem que para você ser salvo, você precisa obedecer os ensinamentos de Joseph Smith. Então veja que isso é uma característica de um grupo sectário. Eles continuam dizendo, e a palavra de Deus diz ainda assim, Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Não lhes dei crédito. Jesus está falando, Mateus, vamos ler também Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 23 que nós lemos. Olha só. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Agora, o catolicismo está dizendo que o Papa é o vigário de Cristo, que ele é o representante de Cristo. Ou seja, eles estão dizendo exatamente o que Jesus falou, que muitos falariam. E o que é que Jesus falou para mim, para você, para todos nós? Não darmos crédito. Quando você dá crédito para esse tipo de situação, você está desobedecendo a Jesus. Você está obedecendo uma organização religiosa que não tem compromisso nenhum com a verdade, nenhum, para se dar bem religiosamente, talvez com os parentes, talvez com a sociedade, para manter um certo status, para satisfazer o próprio ego, pensando que está em paz com Deus, mas não está. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Bem, na continuidade aqui, a tradição católica ela diz o seguinte, diz a tradição católica, isso também no livro Terceiro Catecismo Doutrina Cristã, na página 46, diz assim, pode errar o Papa ao ensinar a igreja? Eles perguntam, pode errar o Papa ao ensinar a igreja? E a resposta que vem é, o Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que diz. Então o Papa não erra, ele não erra, e ele é infalível. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7 até o 9, que se nós dissermos que não cometemos pecado, fazemos-lo mentiroso. A forma como eles colocam aqui é que o Papa ele tem a infalibilidade, ou seja, ele não erra, ele é infalível em tudo que ele fala e que ele faz nos artigos de fé. E isto afronta também a palavra de Deus, que diz que não, que todos nós podemos errar e erramos. Mas se nós errarmos e confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Muito bem, mas eles não ensinam isso. Somente eles falam isto, que o Papa não pode errar e que ele é infalível nas definições que diz. Mas será que é isto mesmo? Vamos ver mais um detalhe aqui importante. Olha só. Isto, na verdade, é uma mentira e nos traz a lembrar aquele texto lá de Números 23, 19, onde está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, vamos juntar as pecinhas aqui. Você vai entender onde nós vamos chegar. Eles estão dizendo que o Papa é infalível, que o Papa não pode errar nos artigos de fé e nos seus posicionamentos. Muito bem. A palavra de Deus diz em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Deus falaria, né, e não o faria, e Deus falaria e não confirmaria. E aí nós vamos ver por que nós nos lembramos dessa passagem bíblica. O Papa Joseph Ratzinger, ele, alguns anos atrás, ele já faleceu, né, algum tempo atrás agora, recentemente,
antes do Papa Francisco, o atual Papa. Ele renunciou, na verdade. Então aí você já começa a ver também. Imagine o Cristo renunciando o seu ministério. Por aí começa a falibilidade papal, não é nem a infalibilidade. Porque Joseph Ratzinger, o Bento XVI, ele renunciou por alguns motivos. Não importa, ele renunciou. Então, se ele renunciou, é porque houve uma falha, houve problemas, enfim. Então, é falível, o homem é falível. O problema é quando eles dizem que não. Mas está bem. Então, vamos lá. Esse Papa, o Joseph Ratzinger, alemão, ele pediu desculpas após vários dias de protesto dos muçulmanos. Isso aconteceu em 2006. Já faz tempo? Faz. Mas aconteceu. Ele teve que pedir desculpas. Ele teve que voltar atrás numa decisão, numa fala dele. E qual foi essa fala? Vamos ver aqui. No dia 17 de setembro de 2006, o Papa Bento XVI pediu desculpas pelas suas declarações em relação ao Islã. O que foi que ele falou? Eu vou ler aqui a matéria. Diz assim: no discurso feito na terça-feira, no dia 17/9, ou um pouquinho antes, o Papa citou a crítica feita ao profeta Maomé, pelo imperador bizantino do século XIV, Manuel II, que afirmara que tudo que o profeta havia trazido era maldade, no caso, tudo o profeta, o Mohammed, líder do islamismo, com a sua ordem para espalhar pela espada a fé que ele pregava. Bem, o autor da frase não foi o Papa, obviamente, foi esse camarada aqui, o imperador bizantino do século XIV, Manuel II. Ele disse que a força do islamismo ela foi espalhada através de Maomé pela força da sua espada, ou seja, né, impondo a força. E o Papa citou essa frase dele. Ele citou: o mundo islâmico se levantou contra o Papa. Eles não aceitaram. Aliás, abre um parênteses aqui, os muçulmanos não admitem que se falem mal do seu profeta, ok? Eles não admitem. Todas as vezes que alguém se levantou e falou mal do seu profeta, houve retaliações e retaliações contundentes. Contundentes. Há uns 20 anos atrás também, teve um escritor que escreveu um livro chamado Versos Satânicos. Por que versos satânicos? Porque o Corão ele é citado em versos, né? São versos, e por isso ele fala verso satânico. Ele está dizendo, olha, os versos que estão no Corão são satânicos. O título do livro induz a isso. E ele foi condenado à morte pelo islamismo. Eles soltaram um informativo dizendo, nós vamos lhe caçar, nós vamos lhe achar e nós vamos lhe matar. E ele pediu refúgio, asilo na Inglaterra. Muito bem. Alguns anos atrás, alguns não poucos anos atrás, um jornal em Paris, Charlie, alguma coisa dessa natureza, o nome do jornal, fez uma charge, uma brincadeira com a imagem de Mohammed. E eles também realizaram um atentado a bombas dentro do jornal. Eles não admitem que se faça esse tipo de zombaria com o seu profeta. Isso é claro. E aí nós vemos que as pessoas fazem o que fazem com o cristianismo, mas não têm coragem de fazer com o islamismo, porque sabem que a banda toca diferente, por assim dizer. Então, quando o Papa trouxe essa declaração, ele foi questionado pelo islamismo. E o islamismo falou, nós queremos uma retratação sobre isso. O Vaticano vai ter que se retratar. Bem, e aí tem aqui o que aconteceu. Olha só. Ele afirmou que o Papa, um dos dirigentes lá de dentro do Vaticano, disse o seguinte, que ele não teve a intenção de ofender os muçulmanos e que a sua posição perante o Islã permanece sendo a do Concílio Vaticano II, que diz que... Então, veja bem, o Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a seita romanista, ela tem uma constituição, por assim dizer, que vale desde 1950, que se chama Segundo Concílio Vaticano. E nesse Segundo Concílio Vaticano,
eles têm uma nota onde eles trazem em um dos artigos o que eles pensam sobre o islamismo. O que o Papa fez, segundo esse líder lá, um assessor do Papa falou, é que a posição dele continuava a mesma em relação ao Islã, de acordo com o que diz lá no Segundo Concílio. E o que é que diz lá? Olha aqui agora para você ver o que é que diz. A Igreja Católica Romana vê com estima os muçulmanos, que adoram o Deus único, vivo e presente, Criador do céu e da terra. Então, o catolicismo romano admite que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus de Mohamed, é Alá, é o Deus que foi tirado de um panteão de divindades arábicas, que tinha uma figura feminina, em razão disso a lua do quarto minguante, crescente, e essa é a simbologia do islamismo. E eles então admitem e olham com estima os muçulmanos que adoram o Deus único. Será que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus de Mohamed? Será? Bem, existe um grande problema aqui agora e que o Vaticano não consegue resolver, que o Papa não consegue resolver, mesmo com a sua infalibilidade. Qual seja? O Alcorão, que é o livro que dita regras de fé do islamismo, na Sura 4, capítulo 4, ayat, ou seja, versículo de número 157, eles dizem que Jesus não morreu, que Jesus foi substituído, houve a substituição de Jesus. Jesus ele propôs ser substituído por alguns dos seus discípulos. Um deles foi Judas Iscariotes e uma outra tradição diz que Jesus foi substituído por um bandido chamado Titanos. Existem mais de 100 tradições na Hadith. A Hadith é um livro de tradições islâmicas. Então nós temos um conflito doutrinário seríssimo. Presta atenção. Nós temos um conflito doutrinário seríssimo aqui. Qual seja ele? O islamismo diz que Jesus amarelou na Sura 4, ayat 157 do Alcorão, dizendo que ele foi substituído, que nós estamos enganados e que, na verdade, ele não foi crucificado, que isso tudo são conjecturas, é o que eles dizem. Já a Bíblia Sagrada diz que Jesus morreu, sim, e padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. Primeira carta aos Coríntios, vamos ler lá, no seu capítulo de número 15, os versículos 3 e 4. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. No versículo 14, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Diante desse antagonismo que existe entre o islamismo e o cristianismo em relação à coluna central do cristianismo, que é a morte e ressurreição de Cristo, o Papa ficou isento. Ele fica em cima do muro. Aliás, o Vaticano fica em cima do muro através do Segundo Concílio, dizendo que, mais uma vez, a seita católica vê com estima, ela estima os muçulmanos que adoram o Deus único. Ou seja, Deus deu uma escritura para nós, dizendo que Jesus realmente padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, e que se isso não aconteceu, se Jesus não ressuscitou, então é vã a pregação e vã a fé. E Deus, o mesmo Deus, segundo o catolicismo, deu uma escritura para os muçulmanos, que é o Alcorão, dizendo que não, que Jesus não morreu, que ele não ressuscitou, e tudo num passe de um mito e de história da carochinha. Com a palavra, os católicos romanos. Com a resposta, o Papa, que diz que é infalível. Na verdade, o diabo é o pai da mentira. Isto é uma mentira, o que o catolicismo romano faz. O Papa é falível, ele não está na vaga de Cristo, ele não substitui Jesus e ele não é pedra fundamental da igreja. Tudo bem? Olha, eu quero agradecer a sua companhia, agradecer por você estar nos acompanhando, pelas inscrições no canal, por você acionar o sininho aí para ser sempre
notificado dos novos vídeos e lives, pelos likes que você tem dado e pelos compartilhamentos. Comente, faça comentários, mande os comentários para nós, porque nós ficamos muito felizes com tudo aquilo que vocês têm falado. Seja crítica, discordando ou não, nós queremos saber o que você pensa a respeito. Tá bem? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.